Oi, gente. Oi, gente. Nós vamos conversar daqui a pouco com a professora Andréia de Biologia. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa disciplina aí no Enem, tá bom? Só esperando. Oi, Sabrina, Olá! tudo bem? Boa tarde, tudo jóia, Andréia? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Chegou o nosso dia, né? Isso, finalmente a biologia do Finalmente, Enem. demorou um pouquinho aí, mas chegou. E a gente vai conversar hoje sobre a questão da biologia no Enem, né? Como que entra a biologia, quais são os conteúdos básicos. E como que o estudante que está em casa sozinho nessa quarentena, como que ele pode se preparar um pouco, né, para essa prova aí, que a gente ainda não sabe a data, né, mas já adiou. Eu acho que o adiamento ainda era inevitável, né, Andréia? Não tinha como não adiar. E a data agora, os estudantes que fizeram a inscrição vão escolher se eles querem que cancele para 30 ou para 60 dias. Uhum. E só para lembrar todo mundo também, a inscrição ela foi prorrogada até quarta-feira agora, né? Então, quem não fez a inscrição, faça. E aquele aluno que ainda, eu não sei o que eu quero ser, faz a prova do Enem, vamos por parte, né? Vamos nos preparar primeiro para a prova, depois você pensa aí, você vai olhando o mercado, você pensa na profissão, mas é uma prova que eu acho que vale muito a pena fazer para quem é estudante, até quem, não quer entrar na universidade ano que vem, não, mas faça a prova para você ir conhecendo a dinâmica, né? E agora eu vou É, deixar você se apresentar para a gente, Andréia. e assim, só complementando o que você disse, né? Como essa escolha de curso é posterior, né? Eu acho que vale a pena mesmo fazer como um treinamento para você simular aquela situação, para que quando você tiver é, já saber mesmo o que você quer, você já está se preparando, né? Bom, então eu sou a Andrea, eu sou professora de Ciências e Biologia, eu me formei na UFMG, fiz o meu mestrado também na UFMG em Microbiologia e atualmente eu faço uma especialização na UFMG também sobre tecnologia e educação. E eu já trabalhei com tanto na escola pública quanto na escola privada com alunos do ensino fundamental e alunos do ensino médio. E acompanho muito as provas do Enem porque eu gosto muito de usar com os meus alunos como exemplos nas avaliações, porque é uma forma também de prepará-los, né? Querendo ou não, hoje o Enem ele se tornou a grande referência para a gente, né? Até quando a gente pensa em planejar algum conteúdo, a gente foca muito nessa questão, se vai cair no Enem, se cai no Enem, como é cobrado no Enem, né? Então hoje é a grande, o nosso norte aí, né? A gente tem os currículos bases lá, os Uhum. currículos os CBCs da vida, mas o Enem ele também é uma outra forma aí da gente poder nos preparar como professores, né, Andréia? Aí eu vou te De deixar à você. vontade Uhum. para falar sobre a questão da biologia no Enem, né? É uma área assim que eu acho fascinante, acho linda. Talvez se eu não tivesse feito história, eu era uma das minhas opções, eu queria ter feito biologia também. Mas hoje eu vou estar aqui mais de ouvinte e meio que no lugar do aluno aí. Vou deixar você falar que Uhum. você tem mais propriedade do assunto, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, Nada. então, eu acho que é importante, independente de, assim, né, falando de modo geral do Enem, o aluno precisa saber que as questões do Enem, elas são construídas em cima de uma matriz de competências e habilidades. E é essa matriz que vai referenciar, nortear os conteúdos que nós vamos ensinar, que os alunos precisam aprender. Então, existem várias habilidades, né, dentro das ciências da natureza e tecnologia e suas tecnologias,
E eu listei algumas que são essenciais para que você entenda como que a prova, como que as questões são construídas. Então, é importante, primeiro, o aluno saber o seguinte. A questão, ela vai ter um contexto, ele vai te dar um texto, ele vai te dar um desenho, uma imagem, e vai ter uma pergunta sobre aquele assunto. E as alternativas, elas não vão ter pegadinhas no sentido de que eles vão colocar coisas absurdas naquelas alternativas. Eles, principalmente na ciência, eles querem que o aluno confrontem o senso comum com verdades científicas. Então, as alternativas, elas vão estar com coisas que às vezes você já ouviu falar em algum lugar e que pode estar errado, e que pode não ser uma verdade científica. Então, assim, vou dar um exemplo um pouco bobo, mas todo mundo já deve ter ouvido falar que não pode tomar leite e comer manga, porque passa mal. E isso não é uma verdade científica, isso é um mito, né? E aí, pesquisando a origem desse mito, eu descobri que ele veio do Brasil colônia, inclusive, porque os senhores de engenho, né, queriam desencorajar que os escravos tomassem leite, porque era um alimento mais caro, um alimento que eles não queriam compartilhar com os escravos, né? Então, esse mito veio daí. E hoje a gente sabe que não é uma verdade científica. E para exemplificar isso que eu estou falando, eu até peguei um exemplo de uma questão, só vou comentar a questão e mostrar as alternativas para vocês verem que as alternativas elas não têm coisas absurdas, são coisas possíveis. E aí cabe ao aluno essa habilidade de tentar entender o que melhor responde ao comando da questão. Então, por exemplo, tem uma questão aqui de 2010, e aí tem um texto sobre os corais de Abrolhos, na Bahia. E fala que esses corais estão sendo atacados por uma bactéria, que eles chamam de praga branca, e os cientistas, eles estão associando o aumento da presença dessa bactéria nesse local ao aquecimento global e à poluição marinha. E a pergunta é, a fim de combater a praga branca, que é essa bactéria, a medida mais apropriada, segura e de efeitos mais duradouros seria, aí vem na letra A, aplicar antibióticos nas águas litorâneas de Abrolhos. Então, uma coisa interessante dessa alternativa, fala que a doença é causada por bactérias. Então, ela pode ser combatida por antibióticos? Sim. O tratamento para doenças bacterianas é o antibiótico. Mas essa é a melhor medida para essa situação? Chegar lá e tacar um tanto de antibiótico? Não, não é a alternativa mais ecologicamente correta, digamos assim. Por quê? Os antibióticos, eles não vão interferir só nessa bactéria que é praga. Eles podem eliminar populações de bactérias que são boas para aquele ambiente também. Então, essa não seria a melhor alternativa, mas não é uma coisa absurda, né? Então, isso que eu quero destacar. Na letra B, por exemplo. Tá totalmente errada, né? O Enem, ele é muito disso, igual em história também. E outra coisa, que você lê um textinho antes, eles sempre vêm esse texto antes, eu vejo que os alunos têm dificuldade, muitas vezes, de estabelecer o que é a pergunta. Porque o texto, né, ele tá tão ali, tão às vezes grande, que a pergunta não tá tão clara ali naquele texto, né? Exatamente. Então, assim, são habilidades e são coisas importantes de serem treinadas para que você se prepare para a prova. Na letra B, por exemplo, fala assim, substituir os aterros sanitários por centros de reciclagem de lixo. Se ler essa alternativa, você não encontra problema nela, mas ela não responde a pergunta. A pergunta é, qual a melhor medida para se combater uma bactéria que está fazendo mal a corais? Então, essa alternativa ela não se relaciona com o comando da questão. E a letra C, introduzir nas águas de Abrolhos espécies que se alimentam da bactéria causadora dessa doença. Então, a letra C está falando de um controle biológico. Uhum. O controle biológico, você utiliza
bactérias, vírus, fungos que conseguem causar doenças, causar algum dano, principalmente a pragas. Isso é muito usado na agricultura. Mas o controle biológico ele vem associado a um risco de impactos ambientais. Se não for feito um estudo muito bem feito, o controle biológico pode acabar sendo um futuro problema ambiental. Então, ainda não é a melhor saída para essa situação. Na letra D, aumentar mundialmente o uso de transportes coletivos e diminuir a queima de derivados de petróleo. Aí você pensa, nossa, o que tem a ver essa alternativa? Está falando de coral, bactéria, mas o que os cientistas trazem no texto da questão é que esse problema ambiental tem relação com o aquecimento global. E essa é a alternativa que melhor explica o aquecimento global que está interferindo nessa questão dos corais. Então, essa seria a resposta correta. Mas só para terminar aqui, na letra E, está falando criar uma lei que proteja os corais, impedindo que mergulhadores e turistas se aproximem deles e os contaminem. De fato, o Brasil ele tem algumas regulamentações na criação de unidades de conservação e existem duas categorias de unidades de conservação em que você restringe a entrada de pessoas, mesmo para turismo. Só pode entrar pesquisadores com objetivos de pesquisa ou objetivo educacional. Então, seria uma alternativa, mas essa alternativa ela não tem relação com a diminuição do principal impacto, que é o aquecimento global. Então, assim, a questão ela trouxe coisas possíveis, mas você tem que pensar o que atende melhor ao comando da questão que ele está te pedindo aqui. Então, isso é muito, muito importante. E aí, dentro da biologia, das ciências da natureza como um todo, outro olhar que o estudante precisa ter em relação a ele levar com ele medidas, atitudes que sempre vão tentar conservar, preservar o meio ambiente, preservar a saúde e qualidade de vida das pessoas, habilidades relacionadas à identificação de impactos ambientais e medidas de conservação, de mitigação desses impactos. Então, é mais um olhar que a gente tem que ter, porque essas questões vão pedir isso. Inclusive, quando você lista esses argumentos, essas medidas de conservação, você pode, de repente, usar até mesmo na redação, né? Se for uma redação que tiver um tema de cunho ambiental, você pode levar isso para fundamentar os seus argumentos. Entendi. Então, assim, igual as medidas que tinham aí, pelo que eu entendi que você falou, né? Algumas dessas medidas poderiam gerar um impacto naquele ambiente ali, de um modo geral, não só na bactéria que estava destruindo os corais. E na prova de biologia, quando eu for ler lá para fazer o Enem, eu tenho que prestar atenção nisso. As medidas, elas vão ser medidas que não vão gerar um impacto negativo na natureza. É mais ou menos isso, né, Andréia? Exatamente. Então, é necessário que se tenha esse olhar mesmo. Então, assim, dito isso, né, dessas coisas que você precisa desenvolver para ter esse olhar para as questões, né, vamos aos principais assuntos, né, que caem no Enem. Então, estatisticamente, historicamente, nos últimos 10 anos aí, o principal assunto que caiu no Enem foi ecologia, seguido da biologia celular, depois fisiologia humana e, por último, aí, genética e biotecnologia, né? Então, disparadamente, acho que vários professores de biologia vão concordar que a ecologia é o que cai mais. E o que é ecologia? A ecologia ela vai estudar a relação entre os seres vivos uns com os outros e a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Então, é importante a gente saber de ecologia, principalmente em assuntos relacionados a impactos ambientais, a cadeias e teias alimentares, a relações entre os organismos, quando a gente
tem aquelas situações de mutualismo, comensalismo, parasitismo, predação. E, assim, é disparado a questão dos impactos ambientais vir muito, tanto na prova de biologia, quanto na prova de química também. Às vezes vão aparecer alguns assuntos de impactos ambientais. E aí eu pensei em listar alguns desses impactos para que vocês, né, os alunos que estão acompanhando, consigam Até anotar porque esse e focar impacto, nisso. você falou, né, podem cair na redação. É um tema que pode vir abordando uma redação, né? Há pouco tempo, inclusive, a gente teve a questão aí do óleo que sujou as praias, né? Então, assim, são temas atuais, né? E que a gente vê a todo momento falando na televisão, mostrando algo relacionado a isso, né? Então, acho que é muito importante a gente poder citar aí esses impactos. Sim, e infelizmente, né, nos últimos anos aconteceram muitas coisas que estão trazendo danos ao meio ambiente, né? Você citou aí a questão do petróleo, do derramamento de óleo, né, do petróleo. Teve a questão dos incêndios, né, na Amazônia, na Austrália. Teve a questão das mineradoras, gente, né? Aqui do nosso lado, aqui, que causou um impacto que eu acho que é incalculável ainda, assim. Durante muito tempo a gente ainda vai ter reflexo da mineração aqui, né? Em Minas, principalmente com as questões das barragens aí, parou de se falar um pouco por causa da questão do coronavírus, mas esses povos que viviam ali naquelas regiões, eles ainda estão sofrendo, né? Com certeza. E com a mineração, principalmente, você tem um impacto não só ambiental, mas como social, né? No caso de Brumadinho, por exemplo, que pessoas morreram, afetou comércio local ali, então você tem esse impacto social também que precisa ser levado em consideração. Então, por exemplo, a questão do petróleo que você falou. Uhum. Quais as principais consequências de quando tem um derramamento de óleo num corpo d'água, por exemplo, né? Aquele óleo, ele impede a entrada de luz na água. Isso vai né, trazer complicações para organismos que fazem fotossíntese, então dependem da luz. E os organismos que fazem fotossíntese, eles estão na base da cadeia alimentar. Então, se eles não estão se reproduzindo, se multiplicando, se afeta toda uma cadeia alimentar. Então, assim, a ecologia é muito interessante, eu acho que a biologia de modo geral, pelo menos para mim, porque mostra essa conexão, né? Assim, todo mundo está conectado e como que uma coisa, às vezes pequena, afeta algo que a gente não está nem imaginando, né? Então, tem essa questão. Pode falar. Você falou o negócio do óleo, eu fiquei pensando aqui, né? Eu não sou bióloga, mas eu acredito que eles fizeram a retirada do óleo, mas mesmo retirando esse óleo, alguns resíduos ainda ficam ali na natureza, né? Mesmo eu tirando a parte visível, acredito que os danos são muito maiores do que a questão de sujar a areia, de sujar o mar, né? Sim, porque até a remoção desse óleo, né, vários organismos foram afetados. E quando acontece alguma, né, se fosse um outro tipo de rejeito, né, metal pesado, então isso acumula no organismo, então a gente entra em contato com esse metal pesado, né, por algum motivo, e o nosso corpo não consegue degradar aquilo e a gente também não consegue jogar aquilo para fora. Então fica no corpo de um animal que vai ser comido por outro animal, aí esse resíduo vai se acumulando nesse outro animal e assim por diante na cadeia alimentar, que é um processo que a gente chama de bioacumulação, que cai também, tem algumas questões do Enem falando sobre isso. E sempre quando se fala de bioacumulação, provavelmente vai vir esse assunto para você pensar como que esses resíduos tóxicos estão nos animais dentro de uma cadeia alimentar. Então,
qual animal que vai ser mais afetado, e geralmente são os animais de topo de cadeia alimentar que vão ser mais afetados por essa intoxicação, né? Além outros impactos também, né? A gente falou da mineração e tiveram 2 acidentes, um em 2015, Mariana, e o de 2019, de Brumadinho. E o Enem, como ele trabalha assim com um banco de questões que são testadas, né, para classificar as questões em fáceis, médias e difíceis, é bem provável que coisas muito atuais às vezes não apareçam. Então, mas o acidente de 2015 possivelmente já pode vir nessa prova. Então, até me perguntaram muito sobre essa questão do coronavírus, né? Será que vai aparecer nessa prova? Eu acho que não. Eu acredito que não. Eu acho que Talvez ano que vem, eu acho que enquanto não descobrirem o que causou o vírus, como que ele é combatido, enquanto não descobrirem uma vacina, é tudo muito recente, é tudo muito especulação. Nem se sabe ao certo como combater esse vírus ainda, né? Então, assim, enquanto a ciência ela tem que ser exata. Enquanto ela não tiver algo concreto, o Enem ele não trabalha com essas possibilidades que podem mudar. Não é o foco dele tá ali, vocês levantando hipóteses. Igual você falou, a ciência ela tem que ter provas, né? Exatamente. Então, a gente vê também que talvez coisas que desse ano ou do final do ano passado não são coisas tão prováveis de cair, porque exige, né, uma fundamentação, a elaboração dessa questão, o testar essa questão. Então, isso demanda um certo tempo. Mas o acidente de Mariana é de 2015, então pode ser que venha essa temática já para esse Enem, por exemplo, né? Uma outra questão também que aparece muito nas questões relacionadas a impactos ambientais é a questão da eutrofização. O que é a eutrofização? É quando, principalmente corpos aquáticos, né, rios, lagos, recebem um grande acúmulo de nutrientes. E, assim, vou contando a historinha, parece que não é um impacto, mas é preciso entender o todo, né? Então, chega muito nutriente na água, as algas e cianobactérias, que são organismos fotossintetizantes, adoram esses nutrientes, vão começar a multiplicar demais, só que elas se reproduzem muito e, ao mesmo tempo que elas estão produzindo oxigênio com a fotossíntese, elas também gastam esse oxigênio porque elas precisam respirar. Então, a fotossíntese, ela é para aquele organismo produzir o alimento dele. E depois, aquele organismo tem que transformar o alimento dele em energia para o metabolismo, para as reações químicas que vão acontecer na célula. Então, esses organismos fazem a fotossíntese, liberam oxigênio, mas depois eles vão usar esse oxigênio para fazer a respiração celular, para produzir energia. Então, elas aumentam a população demais desses organismos, elas consomem o oxigênio da água, e aí os organismos que dependem do oxigênio, né, peixes, outros animais, eles começam a morrer. E começa a proliferar, nesse ambiente que vai ter pouco oxigênio, bactérias que a gente chama de bactérias anaeróbias, que são bactérias que não precisam do oxigênio. Elas se desenvolvem muito bem na ausência do oxigênio. Só que o metabolismo dessas bactérias libera gases que têm odores, né? Odores não muito agradáveis, que é o que acontece, por exemplo, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Estou pensando que é aquela plantinha que eles plantam que ajuda um pouco a diminuir a poluição, mas que ela pode crescer em abundância e matar ali aquela região. É disso que você está falando, no caso? Isso aí é uma medida, isso que você está falando é uma medida que eles, no início, tentaram para resolver esse problema da contaminação da água, de plantar água a pé, essas coisas. Sim. Mas não resolve totalmente o problema. Isso que eu estou falando é quando às vezes você passa lá na Lagoa da Pampulha e vê uma camada verde sobre a água. São as algas
proliferando bastante. Só que como elas estão aumentando muito a população, elas também estão consumindo oxigênio, tirando o oxigênio da água. Elas produzem oxigênio, mas elas também precisam consumi-lo. Então elas tiram o oxigênio da água e aí a água fica com baixos níveis de oxigênio. Outras bactérias que não precisam do oxigênio começam a se multiplicar ali e o metabolismo delas vai liberando gases que têm esses odores que não são muito agradáveis, né? E E isso é um como que chama problema. esse processo? Você falou o nome? Eutrofização. Eu? Eutrofização. Eutrofização. Então, é um impacto também recorrente nas questões e que você consegue relacionar aí com várias coisas, com fotossíntese, com respiração celular. Então, outros conteúdos podem estar agregados, né, a esse assunto. Então, é importante que se estude esse assunto. E, além disso, um outro impacto também é a questão das indústrias, do lixo que elas, né, jogam no mar, dos gases liberados, né, durante processos industriais, que vão colaborar para a questão do efeito estufa, que vão colaborar também, né, para a questão da chuva ácida. E aí o efeito estufa e a chuva ácida são assuntos também que aparecem na prova de química. Então é bom ter uma visão, né, tanto biológica quanto da química desses processos e entender os impactos disso, né? Por exemplo, a chuva ácida, ela tem um impacto né, modificando a acidez do solo, e aí você compromete o crescimento das plantas, modificando a acidez de ambientes aquáticos. Então, você tem organismos ali que não vão estar adaptados àquela nova condição e vão sofrer com isso. E também a questão até de destruição de patrimônio histórico, né? No caso lá dos profetas do Aleijadinho, em Congonhas, que as estátuas, né, as obras vão sofrendo com esse impacto da chuva ácida que vai destruindo a pedra-sabão, né, que ele usou para fazer essas obras. E você quer mais alguma dúvida que você quer que você tem Não, desse até aí assunto? eu. Inclusive, você falou da chuva ácida, do efeito estufa. Se eu não me engano, também você falou que cai em química, mas eu lembro de ter estudado isso também em geografia, né? Acho que é a parte ali da geografia que consegue linkar com a biologia, né? A geografia também, ela estuda muito desses impactos, né? O efeito estufa também. Então, quando se estuda geografia ambiental, a gente fala um pouco disso, a questão dos biomas também, né? Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado. Isso também vai aparecer tanto na biologia como pode aparecer na geografia. Sim, um impacto que é muito discutido, muito polêmico, muito controverso, a questão das mudanças climáticas, né? Aquecimento global. Mas é um assunto que eu acho muito importante ser discutido. Existem evidências de que isso realmente acontece. O incêndio da Austrália, ele está associado à mudança climática, né? Porque lá já é uma região que é mais seca, mas esse período de seca ele aumentou. E a temperatura também da Austrália, a temperatura média, também aumentou. Então, acredita-se que isso são consequências das mudanças climáticas. E aí, lá já se tinha incêndios naturalmente, né? Isso ocorre também no Cerrado brasileiro. E na Austrália também, incêndios de forma natural, mas isso se agravou por causa dessas questões que eu falei, aumento da temperatura e aumento da estação seca. E aí causou todos aqueles danos que a gente pôde acompanhar no ano passado. Mas o Enem, a gente precisa lembrar também que o Enem ele tem um viés político, né, Sabrina? Então, eu acredito que devido à política ambiental do atual governo, talvez não seja um assunto que vai ser discutido.
essa questão das mudanças climáticas, assim, que não apareça pelo menos nessa prova de agora, né? Eu queria até te perguntar, André, assim, não sei se você está acompanhando mais do que eu, né? Com essa questão do coronavírus também, outra questão que parou de se falar foi dessas queimadas aí que houveram lá na Austrália, né? Você tem alguma notícia de hoje? Como que tá essa questão lá? Se já foi controlado, foi estabilizado? Se eles, você sabe dizer alguma coisa a respeito assim disso? Ou curiosidade minha mesmo? Olha, eu até dei uma pesquisada, mas eu só vi as notícias, notícias mais antigas Uhum. sobre esse assunto. Eu não vi nada muito atual, não. Então, não tô por dentro, não. Tá. Mas realmente, como só se fala de coronavírus, né, outras questões assim ficam sem a nossa atenção às vezes, né? Passa um É, pouco desapercebido. Mas é um assunto interessante para ser estudado, né? sim. Até porque o vírus, né? A gente sabe que a gente, em determinado momento, eu acredito na ciência e acredito que a ciência vai conseguir controlar isso daí. Eu acho que a questão do desequilíbrio climático, enfim, né? É mais difícil de se controlar. Bom, assim, na minha percepção como leiga, né? Então, acaba que algumas questões, realmente, igual você falou, acabaram sendo deixadas de lado. No final do ano falou-se muito desses incêndios, mostrou imagens assim de cortar o coração, né? Eles tentam que jogar alimento do helicóptero, porque não tinha como os animais ali se alimentarem. Sem contar que a Austrália tem uma diversidade muito grande. Existem vários tipos, espécies que só são próprias de lá, né? Que não existe em nenhuma outra parte do mundo. Não só na Austrália, mas eu digo assim, porque existem espécies bem diferentes, bem inusitadas até pra gente, né? Típicas, né, de lá, que não Sim, existem em nenhum outro lugar do mundo, né? São as sim. espécies endêmicas que a gente chama. Só existem naquela região. E de repente parou de falar sobre isso, né? De É, comentar sobre isso, por causa do coronavírus. Mas é interessante que essas questões ambientais, o grande problema é que as pessoas, né, assim, os órgãos competentes, né, que podem mover grandes ações para a mudança de postura do país em relação a essas questões, enxergam soluções a curto prazo. Então, ao invés, por exemplo, da gente estar investindo em energias mais renováveis, né, energia eólica, energia solar, a gente continua ainda procurando onde tem petróleo. E a queima do petróleo traz uma série de consequências aí para o aquecimento global. Queima gases que vão aumentar o efeito estufa, que vão aumentar a temperatura do planeta aí a longo prazo. Então, a gente ainda não mudou a nossa mentalidade da construção dessas soluções, dessas políticas, né, para mudar um pouco a história, né, o que vai acontecer no futuro. até vejo que existe uma discussão maior hoje disso dentro do mundo acadêmico e dentro até mesmo das escolas. A gente discute muito essa questão de sustentabilidade, né, de criar novas tecnologias, mas eu acho que isso ainda tem que chegar lá em cima, lá nos governantes, né? Eles estão deixando isso aí realmente passar. Enquanto petróleo, enquanto houverem fontes que sejam mais lucrativas economicamente, eles estão investindo nela e algo assim, igual você falou, vamos pensar no hoje, vamos pensar no amanhã. Daqui a próxima geração que se cuide aí, né? Que se Exatamente. vire para poder resolver os problemas que a minha geração criou. Né? Então, a Exatamente. biologia ela tem a ver, dá para fazer um link aí importante com a história, né, nesse sentido. Com certeza. E além, assim, dessa questão do que é mais rentável, né? As empresas, né? Várias empresas, elas não deixam que outras fontes de energia surjam para ocupar esse espaço, né? Então, tem a questão econômica, política envolvida e, infelizmente, quem sai perdendo é a gente, né? O meio ambiente.
Então, a gente precisa ter essa noção de que está tudo conectado, né? Então, eu gosto muito do estudo da ecologia, porque dá essa visão para a gente de como que as coisas estão conectadas, como que um impacto aqui hoje afeta o futuro, como uma coisa que eu faço vai afetar você, vai afetar pessoas que estão aqui mais próximas. Então, a gente precisa ter essa noção de coletividade também, né? Dentro da nossa forma de pensar, né? E aí, indo para o segundo assunto que aparece muito nas questões, é a biologia celular. Então, dentro desse assunto, a gente precisa conhecer bem a célula, as estruturas da célula, então a membrana, o citoplasma, o núcleo. Nós precisamos diferenciar a célula eucarionte da célula procarionte, então células que têm núcleo, que são eucariontes, têm núcleo, e as células procariontes não têm o núcleo. As bactérias estão nesse grupo de seres que têm células procariontes, todos os outros organismos são eucariontes. Além disso, diferenciar a célula vegetal da célula animal. Então, a célula vegetal, os organismos vegetais, eles fazem fotossíntese. Então, eles têm alguma estrutura diferente dos organismos que não fazem fotossíntese. Então, quais estruturas são essas? Então, entender que a célula vegetal tem um cloroplasto e animal não tem, que é essa estrutura responsável pela fotossíntese. E entre outras organelas. E assim, tradicionalmente, quando a gente estuda célula, nos livros vem dessa forma também, você tem o nome da organela e a função. Ribossomo, faz proteína. Retículo endoplasmático, produz proteína. E você vai, às vezes, você até faz uma tabela com o nome da organela e a sua função. E esse conhecimento ele é necessário, mas tem muitas questões que vem trazendo conhecimento aplicado, prático, dessa informação. Então, eu até separei uma outra questão aqui que mostra um pouco isso. É uma questão que ela vem um gráfico de vários tipos de célula, e nesse gráfico fala qual célula tem, qual atividade celular que ela desempenha mais. E essa informação de qual atividade celular que ela é referência, digamos assim, ela é baseada em qual estrutura, em qual organela que ela possui mais. Então, você tem para analisar aqui o núcleo, a quantidade de núcleo que tem na célula, porque tem células que podem ter mais de um núcleo. Você tem a quantidade de retículo endoplasmático, que é uma organela, então está no citoplasma da célula. Você tem a quantidade de complexo de Golgi, que também é outra organela, e a quantidade de mitocôndrias, também de uma célula. O retículo endoplasmático, ele é responsável pela produção de proteínas ou de lipídios. Aqui não está especificando qual retículo endoplasmático que é. Se for o retículo granuloso, é a produção de proteínas. Se for o não granuloso, é a produção de lipídios. Complexo de Golgi, ele é responsável por secretar substâncias para fora da célula. Ele tem várias funções, mas o que tem mais a ver com essa questão seria essa. E as mitocôndrias são responsáveis pela produção de ATP, que é a energia que a célula precisa para fazer vários processos, várias reações químicas. E essa questão, a pergunta tem esse gráfico e te pergunta o seguinte: qual a melhor linhagem, qual a melhor célula para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? Esses polímeros, eles se relacionam, aqui na questão, no caso, às substâncias que eles estão procurando, a substância de interesse de uma pesquisa. Uhum. Então, você tinha que pensar qual organela dessas, qual estrutura dessa da célula é responsável por secretar substâncias. E aí você tinha que ir no gráfico e olhar qual delas que tinha em maior quantidade essa organela, que seria, no caso, o complexo de Golgi, para você marcar essa questão. Então, vem uma situação falando que um cientista está procurando um determinado tipo de célula
E aí ele te dá várias informações para você escolher qual que é a célula que esse cientista vai usar para essa função que ele está querendo. Então, é importante que a gente estude a biologia dentro de contextos. Então, a dica também que eu dou para os alunos é procurar aquelas videoaulas daqueles professores que vão trazer o assunto bem contextualizado e não só uma apresentação de slide, uma apresentação assim do conteúdo em si, mas como que você aplica aquele conteúdo em diversas situações. Você fala de célula, eu já lembro do desenho. Eu acho que todo mundo já deve ter feito isso na escola, para a gente dar os nomes. Fazia setinha e dava os nomes, né? Então eu lembro muito disso. Assim, eu não vou saber agora, né? A gente tem anos que eu não estudo biologia, mas eu acho interessante como que a gente associa. Igual você falou, essa questão de procurar na prática a questão da aplicabilidade da biologia, né? E depois você pode, se você puder me mandar essas questões que você separou, eu faço uma postagem separada só com essas questões para quem viu a videoaula ir lá novamente, depois de ter visto a aula, tentar fazer as questões, né? Sim. Então, assim, e é engraçado isso, que você falou a questão do desenho, né? Então, eu também já pedi para os meus alunos fazerem aquelas maquetes. Aí uns fazem bolo e colocam um tanto de docinho em cima do bolo, cada docinho é uma organela. Tudo isso para ilustrar, porque é um assunto que é muito abstrato, que a gente não consegue pegar, enxergar. Então, Nem realmente visualizar, para... né? Exatamente, é para trazer para o aluno um pouco, para facilitar a compreensão dele, né? Então, e os desenhos, pelo menos para mim, eu tenho memória visual. Eu Então, também. tudo eu faço desenho, tudo eu faço esquema, escrevo com cor diferente, que eu lembro da cor que eu usei para escrever aquela coisa. Então, é importante isso, tá? Trazer essa aplicação para os alunos. E, além disso, sobre a célula, a organela que mais cai nas questões é a mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela é a organela responsável por produzir energia para a célula. E todas as células eucariontes, elas têm a mitocôndria, tanto a célula vegetal quanto a célula animal. E outra coisa que é importante esse assunto é que muitos alunos chegam no ensino médio, é uma coisa assim que a gente fala, eles aprendem no Fundamental 1, aprendem no Fundamental 2, mas às vezes chega no ensino médio com a cabeça assim, de que planta faz fotossíntese e não respira. E animal não faz fotossíntese e respira. Então, enxerga a fotossíntese e a respiração celular como mecanismos contrários. E, na verdade, eles não são contrários, eles são complementares. Por quê? A fotossíntese, ela é necessária para a produção de alimento pela planta. Depois, o que a planta precisa fazer com esse alimento? Tirar a energia que está ali. E para ela tirar a energia do alimento, ela tem que fazer a respiração celular. Quebrar o alimento e transformar em ATP. Nós não fazemos fotossíntese, então como que a gente consegue o alimento? A gente precisa comer outros organismos. E a partir da digestão desse alimento, no nosso corpo, né, os nutrientes vão ser distribuídos para a célula e dentro da célula a mitocôndria vai transformar a glicose, né, que é o alimento que a gente extrai de tudo, para transformar aquilo em energia. Então, são processos complementares. A planta, ela precisa também fazer a respiração celular, porque senão ela não tem energia, tá? Então, é uma coisa que eu puxo muito com os meus alunos, porque eu vejo que muitos chegam no ensino médio e quando eu falo que a planta respira, eles falam, a planta respira? Como assim, né? E eu falo, gente, a planta precisa respirar também. Né? De um outro modo, né? Não do mesmo modo que nós, seres humanos, mas ela é um ser vivo, né? Exatamente. Exatamente. E aí o terceiro assunto, que também parece muito
nos vestibulares, é a fisiologia humana. O que é a fisiologia humana? É o estudo do corpo humano, né? Os órgãos, as funções dos órgãos. E uma questão em relação a esse assunto é que muitas vezes a gente estuda assim, o professor, hoje é dia de aula de sistema digestório. Então a gente vai estudar os órgãos que estão associados à digestão dos alimentos. Aí beleza, você estuda. Aí amanhã é dia de estudar o sistema respiratório. Aí você vai estudar outro conjunto de órgãos. Aí você deixa de lado tudo que você estudou sobre digestório e não consegue conectar os conhecimentos. Então, é importante que a gente supere no ensino de fisiologia, tanto o professor como o aluno, essa fragmentação do conhecimento. Ao sistema digestório, depois respiratório, depois cardiovascular, e a gente não conecta as funções, o que um sistema faz com o outro, né? Então, a gente precisa ter essa noção de que está tudo interligado, que se um sistema para no nosso corpo, isso vai prejudicar outras funções. Então, é importante isso. E pensando na questão do coronavírus, a gente já comentou que talvez para 2020 não apareça, mas fica em evidência nesse momento o sistema respiratório, porque é um vírus que está associado, né, que vai infectar principalmente células do sistema respiratório e também o sistema imune, né, que a gente precisa entender como que o nosso corpo ele se defende desses patógenos, desses organismos que vão causar doenças. E por fim, em relação assim a tema, é muito importante estudar a genética. Geralmente é um assunto que os alunos gostam muito. Então, primeira lei de Mendel. É o azão azinho? Exatamente, é o azão azinho. Adorava. Pois é, todo mundo gosta. E envolve a matemática. É um assunto que é muito contextualizado, então acho que todo mundo fica muito curioso. Mas minha mãe é assim, meu pai é desse jeito. Você fica pensando nas probabilidades, né? Por exemplo, eu tenho olhos castanho escuro. Qual a probabilidade de eu ter um filho de olhos azuis, né? A gente já fez isso, nossa, era o máximo isso na escola. Exatamente. Então, suas alunas, Andréia, só para te falar, estão mandando beijo, falando que você é maravilhosa, que está lembrando das suas aulas. A Carla falou também que você é maravilhosa, que pena que ela não teve aula com você. Tá todo mundo aí, só elogios, tá? Um beijo para todo mundo aí. Muito obrigada. Então, assim, é um assunto que no início os alunos acham um pouco difícil pela questão da matemática, mas logo todo mundo se empolga, porque é muito aplicado, é muito do dia a dia, né? Então, é um assunto legal de se estudar. E ele vem nas provas. E associado à genética, tem vindo também muitas questões sobre biotecnologia. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção. Como eu falei na questão ambiental, dentro da biotecnologia, nós, quando vamos fazer as questões, a gente precisa entender os impactos éticos do uso dessas tecnologias, né? Então, por exemplo, o que está muito em evidência agora de biotecnologia é uma técnica que a gente chama de CRISPR. E essa técnica é uma técnica de edição genética. Descobriram uma forma de editar qualquer gene do DNA de qualquer espécie. Então, eu posso colocar genes novos, eu posso retirar, silenciar um gene. E qual que é o interesse disso, né? O que está por trás disso? Eu posso tentar descobrir curas para doenças. Eu posso modificar. Eu posso escolher, né? Os meus filhos, como é que eles vão ser. Então, e associado a isso tem uma questão ética, né?
Eu tenho um Como que pouco de vai. medo desse tipo de coisa, sabe? Acho que assisti demais a novela O Clone, esses filmes de ficção científica. Eu acho um pouco complicado, assim, não sei, né? Se eu tô falando besteira, mas eu acho que é uma área que a gente, que pelo menos eu sou cristã, eu fico naquela, assim, é polêmica, né? É brincar de ser Deus? Como que é isso, né? É. E assim, e essa polêmica ela existe, inclusive a pessoa que descobriu essa técnica, né, uma cientista norte-americana, ela, assim que ela descobriu essa técnica, ela pausou as pesquisas e ela convocou vários cientistas da área para discutir esse assunto, justamente porque ela tinha esse medo das questões éticas. Uhum. E aí, em 2015, se eu não me engano, um cientista chinês, ele, ele produziu dois bebês, duas Chinês, gêmeas, que medo. que são resistentes ao HIV. E isso gerou muita polêmica. Ele teve, eu não sei, eu acredito que ele seja médico. Parece que ele teve a certificação dele suspensa e tudo mais, porque não existem leis também que regulamentam isso. A princípio não se Uhum. pode produzir embriões, né? Assim, existe a pesquisa com embriões, mas não é permitido deixar esse embrião se desenvolver e gerar, né, e produzir um feto, um bebê Uhum. geneticamente modificado. E ele fez isso. E a polêmica por trás disso é que, assim, quando você manipula um gene, a gente ainda não sabe, não tem todo o conhecimento para dizer se aquela manipulação vai afetar outros genes que não deviam ser afetados. É, Esses bebês, né, até surgiu um outro especialista falando que esses bebês resistentes ao HIV, eles podem ter problemas com outras doenças por causa dessa alteração. encostar a porta aqui rapidinho. Tá bom. E, e além disso, né, até gostaria de indicar um documentário da Netflix, que eles são 4 episódios falando só dessa técnica, chama Seleção Artificial. E ele fala da descoberta dessa técnica, dos avanços que essa técnica pode trazer, das polêmicas por trás dessa técnica e de uma coisa que eu nem sabia também que existia, que eram os biohackers. Existem pessoas que lá nos Estados Unidos ele vende um kit para você brincar com o DNA, com essa técnica na sua casa. Luz. E ele vende, tem pessoas comprando, e o objetivo dele é popularizar a técnica, porque ele acredita que quando isso começar a ser usado para curar doenças, né, de fato, as indústrias farmacêuticas vão vender isso e as pessoas talvez não tenham acesso, né? Eu vou Então tem colocar muita isso junto discussão. com as questões do Enem que você me mandar, eu posto junto. Não, mas aí dá pano para manga essa discussão, porque a gente pode falar a questão da indústria farmacêutica, que também a gente sabe que tem um interesse farmacêutico por trás da cura das doenças, né? Então é um assunto bem polêmico, assim. Bem polêmico. E esse documentário, ele traz tudo isso, todas essas questões, tudo que está envolvido em relação a essa técnica. Tem um pesquisador também que ele quer soltar um animal geneticamente modificado para controlar a população de ratos numa ilha. Então ele precisa conversar com a população precisa aceitar e mostra esse debate com a população, e a população traz essas questões de, né, igual você falar, isso é brincar de Deus, a gente não quer isso aqui. Então tem essas polêmicas, esses conflitos éticos, religiosos, né, Chama que estão seleção por trás artificial. disso. Seleção artificial. E além disso, nesse documentário também mostra, nos Estados Unidos, clínicas que já aceita casais que querem escolher os genes dos bebês. Ah, eu quero que o meu filho tenha o olho azul,
tem o cabelo desse jeito, a pele desse jeito. E se discute isso. E mostra que vários casais têm procurado essas clínicas lá, nos Estados Unidos, né? Então é polêmico mesmo, é bem complicado. Mas isso pode aparecer no Enem, pode aparecer numa redação, para você discutir, inclusive, essa questão ética por trás. E pode aparecer na prova de biologia para que você explique, tenha um domínio de como que essa técnica funciona, né? Os benefícios dessa técnica, as limitações dessa técnica, isso pode vir na prova de biologia. E outras biotecnologias relacionadas à manipulação do DNA, que é produção de organismos geneticamente modificados, os transgênicos, né? E isso já está aí no nosso dia a dia. Milho, a soja que a gente tem, é tudo transgênico. Então, se você for na sua despensa agora e olhar lá alguns alimentos que tem lá, com certeza você vai achar o símbolozinho, que é um triângulo amarelo com um T. E se você acha aquele símbolo, é porque tem alguma coisa transgênica ali. Então, a sardinha, por exemplo, o óleo que a sardinha está envolvida ali naquele enlatado, aquele óleo veio da transgenia. Então, aquele Tzinho tá lá. O milho de pipoca, o óleo de cozinha que a gente usa, né? Foi Esses são os fechado, principais geralmente alimentos, pelo tem, menos, que né? eu consumo. Hã? Biscoito, geralmente eu vejo o transgênico. E outra coisa legal, né? Se desse para a gente voltar e debater, essa questão dos transgênicos. Eu acho que assim como eu tenho dúvidas, muita gente tem dúvida. Quando eu vejo o símbolozinho, eu fico naquela, eu compro ou não compro? Procuro um sem esse símbolo de transgênico. O que que isso traz para a nossa saúde, né? Olha, tem estudos que falam que não se tem evidência científica suficiente para falar que faz bem nem que faz mal. Entendi. Mas tem nutricionista, né? Dependendo do nutricionista que você for, ele não recomenda. Principalmente porque agora também tem muitas iniciativas da gente consumir aquilo que for o mais natural possível, né? Mais Então, tem orgânico. muita polêmica, muitas coisas ainda que não se conhecem sobre esse assunto. Fala ou não fala? Os principais questionamentos era em relação a causar alergias, né? Nas pessoas, principalmente em crianças. Sabrina, tá ouvindo? Tá meio travando. Acho Não que sei se é cortou você ou aqui. sou eu. Voltou. Tá. Ah, beleza. Mas você falou, deu para ouvir a parte, você falou questão de causar alergia nas crianças. Até aí deu para a gente ouvir. Uhum. Esses são os principais, as principais questões em relação a esses alimentos, né? Mas não se tem uma definição de se faz bem ou se faz mal. E tem A gente vai ter que impactos ambientais também, porque você começa a produzir uma planta transgênica, por exemplo, e você tem perda de biodiversidade com isso, porque você está melhorando, buscando melhorar aquela planta, e aí outras plantas ali que não têm a mesma modificação, elas podem não ter um sucesso reprodutivo para ocupar aquela região, como outras plantas, como essas plantas geneticamente modificadas vão ter. Então você, de certa forma, está contribuindo para a extinção de outras espécies, né? De espécies naturais, de espécies nativas daquela região, para começar a plantar e a produzir, por exemplo, essas plantas transgênicas, né? Então, você tem planta transgênica que são resistentes à praga. Andréia, deve cair agora. Daqui 25 minutos, 25 segundos, vai cair. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Na hora que cair, eu te chamo de novo, para a gente poder Beleza. finalizar. Tá bom? Ótimo. Porque ele tem um tempo cronometrado de 1 hora. Aí cai, eu pego e te chamo de novo, para a gente poder
Tá bom, eu finalizar já essa tô parte, terminando tá? mesmo, tá bom? Então tá bom. Obrigada. Nada.